Nós temos trabalhado na noite com a exposição do primeiro livro de Reis, pela manhã na exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. E hoje nós estamos no capítulo 12 e os versos de 16 a 24. Eu vou ler de 15 a 24, acompanhe com os olhos a leitura que eu farei. 15 é para poder resgatar o gancho da pregação do pastor Marcel. A palavra de Deus diz assim: O rei, pois, não deu ouvidos ao povo, porque este acontecimento vinha do Senhor, para confirmar a palavra que o Senhor tinha dito por intermédio de Aías, o Silonita, a Jeroboão, filho de Nebate. Vendo, pois, todo o Israel que o rei não lhe dava ouvidos, reagiu dizendo: Que parte temos nós com Davi? Não há para nós herança no filho de Jessé. As vossas tendas, ó Israel, agora cuida da tua casa, ó Davi. Então, Israel se foi às suas tendas. Quanto aos filhos de Israel, porém, que habitavam na cidade de Judá, sobre eles reinou Roboão. Então o rei Roboão enviou a Adorão, superintendente dos que trabalhavam forçados, porém todo Israel o apedrejou e morreu. Mas o rei Roboão conseguiu tomar o seu carro e fugir para Jerusalém. Assim, Israel se mantém rebelado contra a casa de Davi até o dia de hoje. Tendo ouvido todo Israel que Jeroboão tinha voltado, mandaram chamá-lo para a congregação e o fizeram rei sobre todo Israel. Ninguém seguiu a casa de Davi, senão somente a tribo de Judá. Vindo, pois, Roboão a Jerusalém, reuniu toda a casa de Judá e a tribo de Benjamim, 185.000 escolhidos destros para a guerra, para pelejar contra a casa de Israel, a fim de restituir o reino a Roboão, filho de Salomão. Porém veio a palavra de Deus a Semaías, homem de Deus, dizendo: Fala a Roboão, filho de Salomão, rei de Judá, e a toda a casa de Judá e a Benjamim, e ao resto do povo, dizendo: Assim diz o Senhor: Não subireis, nem pelejareis contra vossos irmãos, os filhos de Israel. Cada um volte para a sua casa, porque eu é que fiz isto. E obedecendo eles a palavra do Senhor, voltaram como este lhes ordenara. Vamos falar com Deus? Bom Deus e Pai, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, na medida em que explicamos esse texto. Recebe a nossa adoração, Senhor, e a nossa gratidão por termos palavra Tua para nós. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém. Pequeno rascunho para saber por que eu fui para onde eu fui. As marcações, elas são bem claras, vocês estão vendo o tempo todo no texto, que o rei não quis ouvir o povo, e o povo quis ouvir outra pessoa, que era Jeroboão. E só no final é que eles ouvem a Deus. Então, ouvir é uma coisa importante. E 4 vezes também aparece a palavra Davi, 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 a casa de Davi. Então, essas duas coisas, o que eles ouvem, a quem eles ouvem, e o nome Davi, vão ter uma parte importante nessa composição. Além disso, e eu coloquei como título aí, ficou um título meio esquisito, mas eu vou pegar só metade para colocar no rascunho, que é a responsabilidade de soberania, já tratada no sermão anterior, porque elas transpiram nessa história aqui, não é? As pessoas, elas fazem bobagem livremente, todos nós. E Deus soberanamente conduz a história, concretizando o seu plano. Essa é uma situação que nós nunca vamos entender. A gente só afirma as duas coisas. Deus é soberano, o ser humano é responsável e livre. E nós não sabemos como é que essas contas fecham. É como a gente lê, na verdade, em Gênesis capítulo 50, verso 20, quando José diz a seus irmãos que eles fizeram errado, os seus irmãos planejaram o mal, mas Deus planejou o bem. Do modo como está traduzido não ajuda muito, porque parece que converteu em bem. Não, não é que ele converteu, o que está lá é, as pessoas planejam o mal, Deus planeja o bem. Ele vai usar, inclusive, o mal para fazer isso, e isso é com ele, ele sabe como fazer.
E como já foi destacado pelo pastor Marcel, nem os anciãos, nem os quarentões jovens amigos de Roboão, que eles se chamavam jovens, né? Eles têm problemas como os quarentões de hoje. Eles acham que são jovens. Ai, cara, é muito legal. Vocês são, viu? Se quem está nos 40 fica feliz, é uma juventude boa, aproveite. Mas nem os anciãos, nem os quarentões jovens, amigos de Roboão, seguiram o caminho da sabedoria. Ninguém se preocupou em buscar a Deus, como foi mostrado. Nem buscaram pessoalmente e nem quiseram ouvir o profeta, ou um profeta qualquer. Os conselhos podem até parecer terem sido melhores ou piores, mas um era meio finge que serve, finge que serve, e o outro seja linha dura. Não ajudava muito. O que o nosso texto dessa noite revela, entretanto, é que diferente de Davi, cuja dependência de Deus ensinou todo o povo a confiar nele, haja vista, por isso nós lemos o Salmo 139, é tão insano você ler os Salmos de Davi e imaginar que esse povo todo cantou esses salmos, mas isso não fazia mais parte do DNA deles. De estar impressionado como Deus controla todas as coisas, sabe de tudo, e, no entanto, ele não foi acessado. Então, diferente de Davi, cuja dependência Deus ensinou, e ele ensinou todo o povo a confiar em Deus, a obstinação dos candidatos, Roboão e Jeroboão, a obstinação deles ensinou negativamente uma nação inteira a não ouvir a Deus. É isso que a gente vai ter. Então, junta isso aqui com Davi 4 vezes e ouvir, e foi isso que virou um sermão, tá bom? Vou tomar uma água e eu já volto. Não tem nada de mágico, Rafael, na água. Experiência comum. O cabo da frigideira soltou. Eu te falei? O cabo da frigideira soltou. A maçaneta da porta caiu. O pedal da bicicleta ficou no chão. O pé da mesa desprendeu. O puxador do armário veio na sua mão. A lente saltou da armação. Quando acontece, parece que foi de repente. Mas levou um tempo até que os parafusos ou encaixes, eles foram perdendo a sua força, foram desencaixando. Cada um desses exemplos poderia ter sido apenas isso, soltou, caiu, ou podem ter gerado problemas maiores e deixado marcas profundas, especialmente se a frigideira tivesse óleo quente. O coração do pai de Roboão não estava com Deus. Os carros de ponta, a riqueza e as mulheres desviaram o seu coração. E foi tudo como sempre acontece. Tudo como um dia após o outro. Dias normais. O encharcamento do coração, o que vai se espalhando a partir dele, nem sempre a gente se dá conta. Nossa preocupação em geral é com os dados de superfície. Alguém olha para o seu exame anual e se gaba. Fulano é tão magrinho, atleta, e meus percentuais estão melhores que o dele. E morre 3 dias depois com exames excelentes. Alguns fumantes, no dia que precisarem dos pulmões, em alguma condição médica qualquer, podem não poder contar com eles. Você pode ter comido desregradamente e nunca nada ter acontecido. E tem um bocado de gente, então, que vive mais pela roda da sorte do que por princípios, já que existe a tal da estatística. Eu não sei se você come direito, se dorme o suficiente, se preocupa com itens de segurança, se faz exercícios. Eu apenas estou afirmando que a infidelidade e a incredulidade, com respeito a Deus e à sua instrução, essas coisas são sutis. Elas ocorrem primeiro nos meandros do coração. O coração do pai de Roboão, ele foi mudado com elementos de superfície, carros, ouro, mulheres.
Mas o que fez isso possível foram mudanças internas, anteriores no seu coração. Ele amava Deus, é como começa o livro de Reis, mas depois ele amou muito outras coisas. Já no capítulo 11. Os carros, o ouro, as mulheres, eles não foram um ataque repentino. O pai de Roboão se dava bem com luxo e com bem-estar. Foram anos de comprometimento constante acumulados. Uma consciência insensível aqui, uma permissividade ali, e de repente, o povo tem à disposição agora, pela direita e pela esquerda, 2 candidatos ruins ao governo. E o próprio povo aprendeu com uma insensibilidade aqui, uma permissividade ali, que eles também podem viver assim. Hoje veremos que ouvir a Deus é obedecê-lo. É como termina nosso texto. Ouvir a Deus é obedecê-lo. Vamos ter divisões? Não. É só isso. Ouvir a Deus é obedecer. É como termina o verso 24. E os versos anteriores? Vocês viram, o rei não ouve o povo ouve a quem quer, e ambos não ouvem a Deus. Quando ouvir é obedecer a Deus. É sobre isso que nós vamos falar e é com isso que nós vamos lidar. Só que antes de entrar nisso, eu vou falar, para você vir comigo nessa história, esquece o pai de Roboão, esquece Roboão e Jeroboão só por um pequeno instante. E eu vou te fazer algumas perguntas. Peguei seu check-up aqui e vi que a coisa não está boa. Vitamina D é todo mundo, né? Mas aqui tem outras coisas. Você sabe em que ou em quem estão os seus afetos? Você sabe em que ou em quem estão os seus afetos? Eles estão mudando de direção no correr dos meses. Sabe, eles estavam numa linha reta. Eu amo a Deus. Agora deu uma mexida, mexeu o ângulo das coisas. Está havendo um desvio. E olha, é melhor um cristão desinteressante, porque de vez em quando tem essa coisa, né? O pessoal da igreja é muito chato. Eu falei, é verdade, cara. Deve ter muita verdade teológica nisso. Porque todo mundo é chato. Não conheço ninguém que não seja. Mas eu prefiro um cristão desinteressante do que um incrédulo muito engraçado e atencioso, que sempre me prepara uma mesa no inferno. Será possível que você esteja caminhando para a tragédia, como a nossa história aqui, porque está deixando sutilmente o primeiro amor? Porque quando você deixa o primeiro amor, você vai caminhando, ainda que sutilmente, para a tragédia. Não tem como esconder isso. É isso que vai acontecer. Mas quando a gente fala esse tipo de coisa, a gente geralmente vai encontrar crentes que vão falar assim. Quando eu estou falando crente, não estou falando de salvos, estou falando só de crente. Gente que frequenta a igreja. Pastor, eu não tenho vindo à igreja, mas eu não deixei Deus. Vamos deixar isso claro. E com esse papo de tragédia aí está meio forte, né? Vamos falar de vida, né? De bênção, de perdão, de amor, por exemplo. Tem pastor que prefere falar de amor e deixa guerra e ódio para os outros, né? E lá vai a gente lidar com isso, gente. Vamos falar de vida, de bênção, de perdão. Por que eu estou começando dessa forma? Voltemos ao pai de Roboão. Intencionalmente não estou dizendo o nome dele, de tanta birra, né? Não, mas não. Voltemos ao pai de Roboão, para as crianças perguntarem assim, o que é o pai de Roboão? E vocês falam, explicam. Ele não renunciou oficialmente a Deus, mas o seu coração estava em outro lugar. Ele já não mais seguia a Deus. O que acontece na Escritura quando alguém faz concessões ao primeiro mandamento? Ao primeiro, não terás outros deuses diante de mim. O que acontece se alguém quebra esse mandamento? Resposta direta? Essa pessoa enfrenta a ira de Deus. Simples assim. Vai morrer. E vai enfrentar a ira de Deus. Simples assim.
Mas você já continuou a ler a história e viu que Salomão não caiu morto de repente. Por quê? Porque o longo ânimo de Deus faz com que haja tempo para arrependimento. Ele nos dá tempo para arrependimento. 2 profetas foram enviados por Deus nessa nossa história, para lembrar a todos que Ele governa a história. Quer haja governos tiranos ou democráticos, é Deus quem governa a história. E por que Aías e Semaías foram enviados? Um dia um profeta posterior explicaria isso. Amós disse, certamente, o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. É por isso que Deus levanta profetas e anuncia o que está para fazer. E Deus sabe que quando as coisas ficam difíceis, o primeiro a ser culpado e deixado de lado é Ele. As pessoas costumam mostrar indiferença quanto à direção e cuidado que Ele propicia. E aí vem a frase, pelo jeito que as coisas estão, não parece que Deus se importa, não. Parece que Deus não está vendo. O negócio está ladeira abaixo aqui. As pessoas mostram incredulidade quanto ao sustento de Deus. Quer saber? Pode ficar aí orando para esse seu Deus. O que eu vou fazer é falar com o pessoal que eu conheço, sempre tem um pessoal, ainda mais em Brasília. Todo mundo tem um pessoal que vai conseguir uma vaga para mim. Eu não quero saber como é que isso vai acontecer, se eu vou ter que apoiar algum político duvidoso, mas pelo menos eu vou ter alguma segurança com Jeroboão. Vocês acham que eu estou falando da política de agora? Não, estou falando daqui ainda. No nosso texto nós temos isso. Roboão achava que merecia tudo, os conselheiros mais velhos achavam que tudo se resolvia com concessões aqui e outra acolá. Os conselheiros quarentões de Roboão achavam que não devia negociar nada. Sabe como é que é? Você dá a mão que é o braço. Endurece logo. Mostra a que veio. Jeroboão estava na espreita para ver se ia se concretizar a profecia de Aías, mas não para servir a Deus, mas para usá-lo em seu favor. Tem gente que gosta de Deus, desde que Ele faça o que eu espero. Pensa no crente dessa época, dessa época. Não havia legislativo, executivo, judiciário que prestasse. As coisas eram resolvidas ou no toma lá da cá, ou na força. E qual foi a reação da maioria das pessoas? A reação da maioria das pessoas foi negar a promessa feita por Deus. Negaram a palavra de Deus. Eles não se opuseram a Roboão, um rei tolo e violento. Aí você fica, uai, por que a briga não foi com Roboão? Por que eles negam a promessa de Deus? Esse era o elemento de superfície deles. Mas lá de dentro veio o impulso para a rebelião contra a palavra de Deus. E assim negaram a aliança que Deus fez. Não foi Roboão. Deus foi quem disse que estabeleceria o trono de Davi para sempre. Haveria para sempre alguém que exerceria justiça e juízo. E o nome de Davi surge então, como eu disse, 4 vezes. Mas agora para dizer que parte nós temos com Davi, nós não temos herança. Essa é uma fala forte. O povo de Israel deixou de lado a grande promessa que dizia assim, 2 Samuel 7, prepararei lugar para o meu povo, para Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e não mais seja perturbado, e jamais os filhos da perversidade o aflijam como dantes, desde o dia que eu mandei que houvessem juízes sobre o meu povo de Israel. Dar-te-ei, porém, descanso de todos os seus inimigos. Também o Senhor te fez saber que Ele, o Senhor, te fará casa. Quando os teus dias se cumprirem, procederá de ti, e estabelecerei o seu reino. Este edificará uma casa em meu nome,
e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos dos homens. Mas a minha misericórdia não se apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Essas são as palavras de Deus. Gente, esses caras aqui, da época, eles eram inteligentes. Eles eram tão inteligentes que eles conseguiram ver que Roboão não estava agindo como casa de Davi, nas mãos de Deus. Eles estavam vendo isso. Eu estou vendo que o governo não age como casa de Davi. Mas o que me ocorreu é, por que isso não está no texto? Por que eles não fizeram isso? Por que eles não disseram a Roboão que o castigo de Deus viria sobre ele? Porque está escrito o castigo. Roboão, cara, Deus falou isso aqui. Esse é o castigo que vem sobre você se você permanecer assim. Por que eles não clamaram a Deus pelas varas e açoites que ele dissera que usaria sobre maus líderes? Por que eles não proclamaram um jejum? Por que eles não usaram palavras de julgamento que já estavam escritas no Pentateuco? Mormente, capítulos 28 e 29 de Deuteronômio. Por que eles não pediram a Deus direção para que tivessem um homem assentado no trono que fosse temente a ele? Nada. Voltaram-se só para as pautas sociais. Representação de mulheres no trono, liberdade religiosa, melhores condições de trabalho. Porque essas lutas, eles deviam achar, trariam dignidade e afirmariam suas identidades. Balela! Tudo guerra pelo poder. Ouçam, eu não estou dizendo que cristãos não deveriam se envolver com a administração da cidade, com todas as suas discussões. Claro que devem, à medida que a oportunidade surgir. Mas deveriam saber os cristãos que esse não é o foco de governo algum e não deveria ser o foco de governo algum. E que essas coisas não são a redenção da cidade. Vocês perceberam no nosso texto que haveria esse caminho para ouvir Deus? O povo poderia ter desejado conversar com Ele, buscar sua direção, desejo sincero de ouvi-lo. Afinal, se havia 2 profetas mencionados no texto, é porque havia caminho para falar com Ele. Talvez o povo tivesse medo, talvez medo de um passado recente. Às vezes a gente tem medo de Deus porque a gente tem uma ideia de quem Ele é. E talvez o passado recente, porque Deus, afinal, Ele... Eu não gosto de dizer isso porque... Mas está escrito, né? Deus pode demorar. Então é uma coisa que a gente não aguenta. O iFood que sabe de quantos motoboys são destratados por causa de demora. O período de Juízes era um tempo recente ainda, para aquele período. E no período de Juízes já houve casos, mais de um, que Deus deixou o povo clamando por décadas antes de livrá-los. Eu não gosto de lembrar disso. De que Deus pode não me responder por décadas. Mas isso é Deus. É esse o nosso Deus. Talvez o povo também não gostasse de lembrar disso. No período de Juízes, às vezes, Deus deixava clamando por décadas. Eu não gosto de lembrar disso. Talvez por isso eles gritaram: e a nossa herança? Quem é que vai me dar a minha herança? Os meus pais? A tradição familiar? Tradição religiosa? Eu vou esperar 40 anos por uma herança? Falar a verdade? Eu não estarei vivo, provavelmente. Se Deus falasse assim, daqui a 40 anos, Tarcísio, eu vou dar a sua herança. Eu falo assim, Deus,
Vamos conversar mais perto aqui. Então, 40, vão negociar para 20 e um talvez, que a gente nunca sabe. A gente não gosta desse negócio de esperar. Gente, eles poderiam criar caso com Roboão de várias formas, mas eles abriram a boca para negar Deus e a sua promessa. É isso que a gente tem no nosso texto. Eles poderiam ter reclamado de Roboão de várias formas, todas bíblicas, mas eles resolveram abrir a boca para negar Deus e a sua promessa. O resultado, vocês já viram? Violência e rebelião. Um lugar onde o povo e o governo temem a Deus, não haveria rebelião, mas onde não existe aliança com Deus, não ouvem a Deus, todas as relações humanas desmoronam. Você já deve ter percebido isso. Quando você busca a Deus e a paz do Evangelho, desejando que seus relacionamentos honrem o que Deus ensina, a boa solução vem. Mas quando as pessoas apenas buscam amparo de outras pessoas e não a direção de Deus, só buscam as opiniões dos outros, só para saber se combina com a sua opinião, tudo desmorona, as relações desmoronam. É como o pastor que fala sobre amor de manhã, falou. Ele disse, a nossa luta não é para saber quem está certo. O amor não é assim. Mas aqui não havia mais amor. E a luta era essa. Quem tem o direito, quem está certo, quem fica com tudo. No nosso texto a gente tem de tudo. Gente que trabalha só com concessões aqui e acolá. Gente que prefere a neutralidade. Gente que vai brigar por direitos presumíveis. Mas sempre haverá, aqueles que se curvarão ao Senhor Deus em busca de ajuda, especialmente rogando sabedoria caso Deus demore. Com o racha do reino aqui, todos teriam dias difíceis. Eles não sabem, mas nós sabemos. Por cerca de 400 anos. Esse racha aqui vai dar um problema de uns 400 anos. Deus não deixou de lidar com as pessoas nesse período e nem durante esses 400 anos. Mas a sua ação mais incisiva de correção ainda demoraria. E quando viesse, ainda seria o exílio. Mais 70 anos. A única ação correta no nosso texto foi Roboão e a casa de Judá ouvirem Deus ouvindo o profeta. A rebelião, as más palavras, a perseguição, as pessoas que já haviam morrido por causa das divergências políticas, nada disso poderia ser mudado. Mas eles poderiam se arrepender e confessar o seu pecado a Deus e mudar de caminho. Deus sabe, como nós veremos ainda no restante do livro de Reis, lidar com situações de crise, que serão apenas situações de crise daqui em diante. Ouça o profeta de Deus, ouça a palavra de Deus, que hoje é o mesmo do que dizer, ouça a Jesus Cristo. Muitas são as situações difíceis, dolorosas, sofridas, nas quais nós mesmos nos metemos. Mas Deus governa e Ele sabe governar, mesmo com o resultado das coisas erradas que fizemos. Essa é aquela hora que eu falo assim, ufa, obrigado Deus. Tem hora que eu não sei como é que Deus vai fazer. Ele chama a gente, os santos, mas não tem só santos, tem flamenguista, tem vascaíno, tem de tudo aqui. E a gente não é tão razoável assim. E Deus faz cumprir o seu plano, mesmo com as bobagens que nós fazemos.
Ele é Senhor sobre o mundo quebrado, sobre corpos que não funcionam bem, nesse mundo manchado pelo pecado. Ele é Senhor sobre bandidos, sobre traidores, sobre estelionatários, sobre ladrões, sobre políticos e até sobre crentes e pastores. As pessoas escolhem fazer o errado porque o nosso coração livremente deseja. E Deus soberanamente lança mão das más escolhas e conduz seu plano a um fim adequado. Eu não sei como Deus faz isso, mas eu sei que Ele faz. Esse é o nosso Deus. Jeroboão e Roboão, eles queriam desesperadamente serem reis. Queriam reinar sobre todo o povo. Mas Deus disse, vocês vão reinar, mas vai ser desse jeito. Você sobre 10 tribos, você sobre 2. Sabe, o tempo todo que Roboão foi rei, Jeroboão foi rei, eles lutaram, porque eles queriam supremacia. Eles queriam subjugar um ao outro. Eles também não estavam ouvindo Deus. Agora, a magia de tudo, a parte boa, é que Deus nunca deixará que falte quem se assente no trono e reine sobre o seu povo. Mesmo que agora seja um Roboão no trono. Roboão, ele manchou a aliança. Ele tentou desviar a aliança. Mas é Deus quem a garante e a conduz. E Ele governa a todos. Então, maus governos, eles conseguem manchar justiça, manchar juízo. Mas o nosso Deus, Ele continua liderando. Não há nada que possa derrubar a aliança davídica. Nada que possa falsificar a promessa davídica. Nada que possa impedir a vinda certa do Davi maior, Jesus Cristo. Claro, o que a gente lida no nosso texto é com a má notícia. É que ele pode manchá-la, manchar a aliança. Ele não pode destruir a aliança, mas pode corrompê-la, e corrompeu. Então, com Roboão, em vez de nós estarmos vendo uma aliança davídica exemplificada, ela é eclipsada. E algumas vezes mutilada, em lugar de representada. Mas a boa notícia é que Roboão não pode anular a aliança que Deus fez. Quando nós anunciamos, segundo a Escritura, que Jesus Cristo é o Davi perfeito, esperado, o rei que se assenta no trono, a gente fica até meio sem jeito, porque Jesus não se apresentou com o glamour do reino salomônico. Não havia carro, ouro ou mulheres. Houve no máximo uma conversa com Pilatos, em que Pilatos pergunta, o que você fez? E Jesus responde, o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse desse mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que eu não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é daqui. Aí Pilatos olha e fala, então você é rei. Você está dizendo que eu sou rei. Eu nasci para isso. E para isso eu vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Então eu quero conclamar você, dessa noite, que já ouviu a voz de Jesus Cristo e o segue, que conhece o projeto dele. Ele poderia ter lançado mão de um exército celestial e vencer todos os projetos dominadores da história, de Pilatos ao diabo. Eles poderiam ter sido simplesmente pulverizados. Mas não foi assim que ele quis fazer. A cruz é a obra de Deus. Mas a impressão que muitos têm é como no passado aqui, em que eles questionam a aliança, a palavra de Deus. Não, a impressão que muitos têm hoje, como aquela turba do passado, é que Jesus perdeu. Um bom homem, puxa, falava umas coisas bonitas, mas mataram, né? Não deu. Quem sabe numa próxima, né? Não. A Escritura diz que na cruz ele venceu, ele se entregou para ser morto,
Ele veio para morrer. Ele abriu mão do fato de ser Deus e assumiu a forma de servo até morrer, recebendo a punição do Pai em nosso lugar. No nosso texto, o primeiro movimento sábio de Roboão e do povo foi ouvir o profeta e desistir do caminho da guerra. Porque ouvir é obedecer. A maioria de nós, crentes pecadores, eu diria todos nós, crentes pecadores, sabe que às vezes as nossas escolhas, a nossa loucura, a nossa teimosia ou dureza de coração, nos levaram a uma série de circunstâncias que simplesmente nós não podemos mais desfazer. Parafusos ficaram soltos por muito tempo. A vida da gente está repleta de rachadura que não pode mais ser calafetada, ou de consequências irreversíveis que não podem mais ser corrigidas. O que fazer? A resposta de Deus para você nessa noite está nesse texto. Ouvir a sua palavra nesse ponto da sua vida e continuar a viver no reino conforme a graça permite. Foi a única ação sábia de Roboão nessa história. E isso não é fraqueza, é finalmente sabedoria. Ouvir a Deus é obedecê-lo, como, por exemplo, vocês terem vindo aqui adorar o Cristo que reina, mesmo sem vocês nunca terem visto o seu trono, e sequer tenham feito uma viagem para conhecer o seu reino. Esse é o evangelho que nós temos pregado. Quem perde em Cristo, ganha. E foi a única vitória que aconteceu nesse trecho do livro de Reis. Foi perder para ganhar. Jesus Cristo uma vez disse assim: quem ouve as minhas palavras e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem ouve, obedece à palavra de Deus. Vamos orar? Bom Deus e Pai, guarda o nosso coração, porque é bem verdade que não somente eles, mas nós aqui, ao menor sinal de dificuldade, nós questionamos a Tua promessa. Perdoa-nos por essa loucura, Senhor. A Tua promessa não falha. O Teu amor não falha. O Teu cuidado não falha. Às vezes, Senhor, nós julgamos rápido demais por aquilo que vemos e nós não vemos adequadamente. Obrigado, Deus, pelo Teu amor e cuidado. Ajuda-nos a continuar não só ouvir a Tua voz, mas obedecer a Tua voz. Continuar amando o Senhor, continuar a adorar o Senhor, a bendizer o Senhor, a servir uns aos outros, porque a Tua palavra é a verdade. E nós queremos viver por ela. Bendito seja o Teu santo nome, ó Pai. Nós oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém.